Presta atenção. Presta atenção. Põe um texto lá de novo lá que a gente leu. Não, você não vai entender. João 1,12. Repita comigo assim, ó. Jesus é a referência de filho. Está entendendo? Ele veio inaugurar o reino como filho. Aí ele diz assim, ó: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele está dizendo, como eu inaugurei o reino de Deus, se apresentando como filho de Deus, vocês também devem se apresentar para as pessoas como os filhos de Deus. Diga glória a Deus. Então, para mim, isso daí é muito tremendo, é sobrenatural. Por quê? Existe 3 tipos de paternidade. A primeira paternidade, que é a paternidade da eternidade. Você foi criado pelo um pai lá na eternidade. A segunda paternidade é a paternidade biológica, que ninguém pode tirar isso, que é a paternidade do seu pai. E a terceira paternidade é a paternidade espiritual. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 6, ele disse assim, ó. Quem sabe o que está escrito em Mateus 6? É a oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou uma oração do Pai Nosso. Então, a primeira coisa, só pode chamar Deus de Pai, Jesus de Pai, quem um dia já entregou a sua vida para Ele. E Ele está dizendo assim, ó, Pai Nosso, está dizendo assim, olha, o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Então só tem direito de chamar Deus, Jesus, como Pai, aquele que realmente teve um encontro com Ele, que entregou a sua vida para Ele. E esses 3 tipos de Pai, eles têm uma função, cada um tem uma função. Coloca para mim Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais volte para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Ó, presta atenção. Do contrário, se não acontecer isso, eu virei e castigarei a terra com quê? Com maldição. Esse texto aqui é o último versículo do Antigo Testamento. Antes que Jesus inaugure o Novo Testamento, se apresentando como Filho de Deus, Malaquias ele escreve dizendo assim, ó, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos seus filhos para os seus pais. Se isso não acontecer, Deus vai castigar a terra. Sabe o que tem acontecido nesses últimos dias? Já ouviu falar de uma doença chamada Covid-19? Ninguém ouviu falar, né? Mas você sabe que existem outras doenças que matou mais do que a Covid-19, né? Se você não morreu até agora, irmão, desapega. Deus tem um propósito estabelecido para você, filho. Então Malaquias aqui ele está anunciando que foi quem? Jesus. Ele está dizendo, olha, Jesus, ele vai vir com uma unção
para apresentar à humanidade, que significa uma unção de paternidade. Então, quem não reconhece Cristo como o Filho de Deus, também não é filho. Todos são filhos de Deus. Não, primeiro você tem que reconhecer que Ele é o teu Pai, que Ele está no controle de todas as coisas. Então Jesus, Ele veio inaugurar e unir o coração dos pais aos filhos, e unir o coração dos filhos aos pais. E se isso não acontecer, Ele vai castigar a terra. Então o que eu quero dizer para você no Dia dos Pais? Que quem não tem paternidade, ele morre cedo, ele se perde, ele não chega a lugar nenhum. Sei que não vai dar tempo de falar das 3 paternidades, mas pelo amor de Deus, reconheça que você tem um pai, em primeiro lugar, que te criou na eternidade. Pode o teu pai biologicamente não ter te dado o carinho que você queria, o abraço que tanto você queria, mas um Deus lá na eternidade, um Pai lá na eternidade, sempre tem olhado para você e dizendo: você é filho e você é minha filha, então você tem uma paternidade. Então, como filho, a condição que eu vivo aqui na terra determina quem eu sou. Porque tem pessoas aqui, que não, lá fora, que se diz assim: olha, eu sou filho de Deus, mas a condição que a pessoa determinou para a vida dela não representa nada que é filho de Deus. O comportamento, as atitudes, fala quem eu sou. Às vezes, meu irmão, não é tanto o que você fala, mas a maneira que você anda, a maneira que você... É isso aí. A maneira que você anda, a maneira que você fala, tudo isso representa, mostra para a humanidade quem é o teu pai. Então a primeira coisa, você tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo. Diga glória a Deus. Como hoje eu estou falando só para crente aqui, você já nasceu de novo. Diga glória a Deus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga aleluia. Mateus 23, 9. Rapidinho, vou correr. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Isso aqui é os religiosos questionando, falando assim: como assim? Você tem um pai na eternidade, você tem um pai biológico, você tem um pai espiritual. Que é isso? Que é isso? Começaram a questionar. E eles dizem assim: ninguém na terra chame de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Porque quem não nascer de novo não vai entender sobre as 3 paternidades. Só quem já nasceu de novo vai entender as 3 paternidades. Eu vou explicar agora. Vem cá, Gabi. Faz tempo que você não vem aqui. Vem cá. Vem, Evelyn, aqui. Vem, João. Vem. Vem, Evelyn. É 3, não é? Vamos lá. Primeiro, pai da eternidade, o pai biológico.
e o pai espiritual. Vem para cá, vem para cá. Certo? Tirar isso aqui. Vamos lá. Você é o pai? Já esqueceu? Pai da eternidade, pai biológico e pai espiritual. Qual a função do pai da eternidade? A função do pai da eternidade é te criar como filho. Amém? A função do pai biológico é Deus usar a vida dele, né? Ele suar muito, trabalhar muito e brincar muito e gerar ele, certo? Mas o que me deixa revoltado é que o pai biológico, quando ele fica sabendo que o filho dele está numa igreja, aonde aquela igreja fala de paternidade, que existe um pai espiritual cuidando dele, uma mãe espiritual cuidando dela, aí ele chega até o pai espiritual e ainda fica questionando, dizendo assim: olha, você não sabe, pastor, essa minha filha aqui, esse meu filho me desobedece todos os dias, é mal criado, não sei o que, ele só obedece você. Mas sabe por que ele obedece o pai espiritual? Porque o que o pai espiritual oferece para o filho espiritual não é só a lei, é aquilo que ele tem convicção que é eterno. E tudo que você ensina para o seu filho que é eterno, ele nunca vai ter dúvida disso. Mas o que acontece hoje é a função do pai espiritual. Você é o pai espiritual, né? É a Gabi. Você é o biológico. A função do pai espiritual é pegar na mão do filho espiritual e levar ele até o propósito, que é a função do pai espiritual não é simplesmente aplicar lei, porque ele sendo um pai espiritual é levar o filho até o propósito. Por isso que às vezes, tá? O seu filho biológico obedece mais o pai ou a mãe espiritual do que o pai e a mãe biológica. Estreitou agora, né? Agora, pai e mãe, hoje é dia dos pais, mas o pai e a mãe vai aprender. A palavra de Deus diz assim, ó: ensina o caminho que se deve andar. Ensina a criança no caminho que se deve andar, para que quando crescer não se desviará do caminho do Senhor. Então, se você está ensinando os princípios de paternidade, que o teu filho, além de ter um pai na eternidade, ter um pai biológico aqui, que talvez não deu tudo que ele queria, se você ensinar os princípios do teu filho espiritual e até o pai da eternidade, o teu filho nunca se desviará do caminho do Senhor. Obrigado. Então deixa eu liberar uma palavra aqui no Dia dos Pais. Eu profetizo como ministro do Evangelho com os meus olhos abertos, que os nossos filhos, tanto biologicamente e os nossos filhos espiritualmente, vão ser muito melhor do que nós. Os nossos filhos vão alcançar
coisas que talvez a gente nunca alcançou, porque esta geração é a geração que Deus está fazendo com que você reconheça que você tem um Pai na eternidade, e você tem um Pai espiritual, que o propósito desse Pai espiritual é te levar até a eternidade. Então, custe o que custar, não largue o teu pai biológico, não largue o teu pai da eternidade, e nem sai de perto do teu pai e da tua mãe espiritual, porque o que está dentro do coração dele vai te levar até a eternidade. Diga glória a Deus, diga aleluia. Sabe o que Jesus disse? Vou ler o último versículo e acabo. Mateus 4:21. Eu leio isso aqui e acabo. Mateus 4:21. Ó, isso é tremendo. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Olha, 2 irmãos. Eles estavam no barco com seu pai. Diga comigo, o seu pai. Isso aqui é o pai biológico, tá? O seu pai biológico, chamado Zebedeu, preparando a sua rede. Jesus os chamou, 22. E eles, deixando imediatamente o barco, e o seu quê? E o seu quê? Esse pai era o quê? Então ele diz assim, ó, imediatamente o barco e o seu pai biologicamente, eles fizeram o quê? Seguiram. Então, papai, mamãe, se o teu filho tomar essa decisão, não fica assustado não. Deixa ele seguir Jesus. Deixa ele fluir no caminho, porque ele está à procura da eternidade. Ele está à procura daquilo que vai matar a sede dele, a fome dele. Ei, se vocês, escuta, eles estavam em família, os 2 irmãos, o pai biologicamente. Aí Jesus falou assim, olha, se vocês quiserem me seguir, pode vir. Aí a tradução diz assim, imediatamente eles o seguiram. Sabe o que me chama a atenção ali? Eles não foram chegar até o pai e falar, pai, deixa eu seguir Jesus, deixa eu fazer algo ali. Imediatamente eles largaram as redes, largaram tudo para seguir. E você está esperando o quê? Deus já fez você entender que você tem um pai na eternidade, você tem um pai biológico, e agora você tem um pai espiritual que está te ensinando você chegar. Você participa de discipulado, de discipulados. Você está esperando o quê? Posso falar? Você está esperando o quê para abrir sua célula? Você está esperando o quê para ir para o encontro com Deus? Mas não só para participar, para levar os seus filhos espirituais também, para que os seus filhos espirituais também tenham um encontro com Deus. Não é ficar triste. Ah, meu filho não vai estar mais em casa. Eu já falei para a Esther, eu dei um prazo para ela. Quando ela completar 18 anos, tem um propósito estabelecido para a vida dela que nós vamos fazer com ela. Posso falar agora? Vai voar. 18 anos? Vaza. Mas com um propósito no coração. E é a caçula, é a bebezinha. Xodozinho de papai. Mas tem que desapegar. Então sabe o que eu entendo? Que paternidade, vou acabar.
ela nos dá sentido para nós vivemos. Então escuta, quem realmente quer um pai espiritual ou a mãe espiritual, vai custar muito isso. Vai custar o teu viver. Ou é só cantar aqui, o meu viver, a minha vida perder, só por Jesus viver? Não. Cantar é fácil. Então, para você ter um pai espiritual, vai custar muito, porque o teu pai espiritual vai falar para você: filho, vem para o culto hoje. Vem para os 2 cultos hoje, filho. Não, pastor, sabe? Ô pai espiritual, hoje não. Sabe, hoje tem um negócio com a família aqui, um negócio com o irmão ali. Você está entendendo? Então, quando você tem um pai espiritual, vai custar a sua própria vida. Então, muitas pessoas não querem um pai espiritual, sabe por quê? Porque um pai espiritual vai custar o seu coração, vai custar a sua vida. Se você não abrir o seu coração, se você não se dedicar para isso, você nunca vai ter um pai espiritual. Mas eu vou te falar uma coisa. Pensa numa coisa boa quando eu entendi isso. Você tem um pai que te criou na eternidade. Você tem um pai biologicamente. Eu não tenho meu pai biológico mais. Ele é falecido. Mas eu também tenho um pai espiritual. E custa o que custar, toda quinta-feira eu estou do lado dele só para sentar e ouvir as instruções daquilo que o pai espiritual tem para mim, porque eu sei que o propósito do pai espiritual é me dar sentido para que eu possa chegar na eternidade. Então bata no peito e diga assim: eu tenho um pai, eu sou filho, eu tenho um pai. Escuta, receba o abraço do pai que você tem agora. Permita ele te abraçar agora. Esse pai derramou uma unção sobre a tua vida. A única coisa que Jesus queria daquele jovem rico, sabe o que era? Não era um dinheiro. Ele falou assim: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus falou para ele assim: olha, vende tudo que você tem, depois vem, me segue. Quando Jesus falou isso, não é que ele queria o dinheiro daquele jovem rico, mas Jesus queria o coração dele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O pai espiritual, ele tem que ter esse entendimento. Filho, esse momento é o momento de você desapegar de algumas coisas, porque eu quero o seu coração. Ele diz assim: ó, filho meu, dai-me o teu coração. E o que o teu pai está lhe dizendo aqui essa noite é que ele quer o seu coração.